E aí galera, aqui é o Igor, tudo certo? Vamos para mais uma videoaula. Hoje continuando o conteúdo de calorimetria e também o conteúdo de termodinâmica, falando da parte de calor latente. Antes de começar nosso vídeo, mandar um abraço para todo mundo que está curtindo nosso vídeo. O canal Digão aqui sempre com 3 vídeos por semana, 2 videoaulas e uma gameplay. E também antes de começar a nossa aula aqui, ler a mensagem da turma 208, dos estudantes ali da Escola Técnica Estadual de Caxias do Sul, que está ajudando na campanha do Fique em Casa, para que o mais rápido possível esse problema do coronavírus acabe e a gente consiga voltar para as aulas. Obrigado para 208, então vamos ler a mensagem deles e depois já vamos começar a nossa aula, que hoje é sobre calor latente. É nóis, galera! Então galera, vamos ler a mensagem então da turma 208, mensagem aqui para apoiar a nossa campanha do Fique em Casa. Abraço aí para a turma 208, obrigado aí pela mensagem, bem legal. Vamos ler então a mensagem deles, tá? Nossa maior fraqueza está em desistir, o caminho mais certo para vencer é tentar outra vez. Então uma mensagem bem legal ali de persistência, enfim, não desistir nesse momento aí com o coronavírus. Tá deixando todo mundo meio assim, né? Mas tudo vai melhorar e não podemos desistir. Então, muito obrigado para a galera da 208 pela mensagem bem legal. Então, vamos para nossa aula que hoje é sobre calor latente. Galera, para começar a nossa aula, vamos entender então o que é essa história de calor latente, tá? Essa panela tem tudo a ver com isso, tá? Porque o calor latente é diferente do calor específico na questão da mudança de estado físico. Lembrando a aula passada, o calor específico está relacionado à propriedade dos materiais ao receber ou perder energia, de aumentar ou diminuir a temperatura. Isso é o calor específico. Já hoje, no calor latente, a diferença é que essa ganho ou perda de energia vai fazer ele trocar de estado físico. Por exemplo, na nossa figura, sair do estado líquido para o estado gasoso. Isso é diferente de material para de material e também de estado físico para estado físico. Exemplo, a fusão do ferro, você precisa de uma energia, e a fusão do aço é outra energia. Então o calor latente desses dois materiais são diferentes. E também é diferente essa questão do estado físico. Você pode até não acreditar, mas a energia que você precisa para transformar um bloco de gelo em água não é a mesma energia que você tem para pegar essa mesma porção de água e transformar em vapor. Então o calor latente de fusão é diferente do calor latente de vaporização da água. Cada um tem um valor diferente e é tabelado. Vamos olhar agora novamente uma simulação do FET, aí, o nosso grande parceiro do nosso canal, para entender diferente como é que acontece essa questão da ganho de energia sem a troca ali de temperatura e mudança de estado físico. Então vamos lá. Galera, mais uma vez aí então com uma simulação do FET para nós entender direitinho ali o que eu expliquei ali sobre aquele esquema de, enfim, de mudança de estado físico a partir do ganho de energia, tá? Eu tenho aqui uma porção de água, ela tá a 0 graus, tá? Então isso quer dizer o que? Ela está no estado líquido, porque com 0 graus o gelo já começa a derreter e vira água, né? Então a gente já tem essa perspectiva. Vocês notam que elas estão tudo agrupadas no mesmo local aqui, as moléculas de água, só tem uma perdida ali, mas essa deve estar um pouquinho mais energizada, e é isso que nós temos. Mas a partir do momento que eu começar a botar fogo aqui, ó, começou a aumentar a temperatura. Mas vocês notaram que as moléculas ainda não começaram a pipocar, elas não trocaram estado físico. Então só houve aumento de temperatura. Quando tem troca de temperatura entre os corpos, quando eles ganham ou perdem energia, nós temos o que a gente viu na aula passada, que é a parte de calor específico. Não esqueçam isso, mudança de temperatura, calor específico. Mas vamos aqui aumentar até começar a vaporizar esse negócio aqui. A temperatura de vaporização 100 graus, tá? Eu vou tentar devagarzinho aqui para não... Aqui, vamos diminuir, vamos devagar, a gente vai conseguir, vamos lá. 81, 82, 83, 4, 5, 6, é 100 graus. Quando chegar nos 100 graus ali, ó, vamos parar por aqui, ó. Já tem uma que outra molécula perdida ali, mas a maioria ainda tá no estado líquido, tá? Isso porque algumas ficam mais energizadas, tá? Mas assim, a maioria não trocou de estado físico ainda. Mas a partir do momento que atingiu os 100 graus, que é a temperatura de vaporização mesmo, ali, 100 graus. Agora vai ter muito mais moléculas que vão começar a pipocar. Ó, vocês viram, ó, eu nem estou botando mais fogo e cada vez mais tem moléculas pipocando. Essas moléculas já estão trocando estado físico. Ó, vocês viram que agora quase todas começaram a pipocar. Essas moléculas já são vapor. Então vocês viram que mesmo sem a mudança de temperatura, como elas estão no estado de vaporização,
elas já estão começando a pipocar e virar vapor. Então, quando tem mudança de estado físico, sem mudança de temperatura, que nem agora, ó, agora vocês viram, ó, todos estão vaporizados aí, já estão pipocando bastante, e eu não mudei de temperatura. Então, mudança de estado físico sem temperatura é calor latente. Então, só para fixar, galera, mudou de temperatura e não mudou de estado físico, calor específico. Mudou de estado físico e não mudou de temperatura, calor latente. Memorizem isso. Galera, depois de ver mais uma vez uma simulação do FET, aí, o nosso grande parceiro do canal ajudando a gente entender um pouquinho sobre física, agora vamos ver a parte matemática, né? Como diria o nosso amigo Galileu, não existe física sem matemática, então a gente tem que saber sempre os dois, tá? A equação não tem muito mistério, tá? Tu pega aqui a energia recebida ou perdida pelo corpo, que são as calorias, e que é igual a massa do corpo vezes o calor latente dele. Então a parte da equação ali é uma multiplicação até bem simples, não tem muito mistério. O que a gente tem que cuidar é umas pequenas coisinhas, tá? Uma que a gente já falou na aula passada, quando você trabalha em energia em joules, tem que trabalhar com quilograma, e quando você trabalha com a energia em calorias, você tem que trabalhar com a grama. Isso a gente já viu na aula passada, mas continua valendo para essa, tá? Então cuidado com isso, tá? A segunda coisa é a questão do calor latente. O calor latente, ele difere de material para material. Eu já falei isso antes, tá? Por exemplo, o calor latente do ferro é diferente do calor latente do alumínio. Cada um tem um valor de calor latente. Mas mais importante que isso, galera, o calor latente difere de transformação de estado físico para outra. O que eu quero dizer com isso? Aqui na nossa imagem, a gente tem aqui uma porção de aço que está no processo de fusão. O que é o processo de fusão? Passagem do estado sólido para o estado líquido. Então ele basicamente está fazendo isso. Nesse processo ele precisa de uma energia. A energia desse processo não será a mesma no caso ali se ele fosse vaporizado. O que eu quero dizer? O calor latente de fusão do aço é diferente do calor latente de vaporização. Isso é muito importante. Para nós entendermos isso, vamos ver dois pedaços ali de vídeo que é importante. O primeiro eu vou mostrar ali, só para a gente relembrar, todas as mudanças de estado físico, só para a gente botar bem certinho na nossa cabeça. E a segunda eu vou mostrar uma tabela que mostra todas essas questões das diferenças de calor latente, de material para material, de mudança de estado físico para mudança de estado físico. Galera, é o seguinte, tá? Nós vimos ali anteriormente no outro pedaço do vídeo que o calor latente é a energia necessária para um corpo mudar de estado físico. Então ele precisa de energia para, por exemplo, passar do estado sólido para ir para o estado líquido. É como se fosse um ganho de energia, tá? O que eu quero relembrar, antes de me aprofundar nisso, é relembrar as mudanças de estado físico. Porque isso é importantíssimo, tá, galera? Lembrando, então, vamos lá, os três estados físicos da matéria básica: o sólido, o líquido e o gasoso. Esses três estados físicos eu botei na forma de água, tá? Porque a água é bem tranquilo para nós. A gente consegue ver diariamente como é que a água funciona e como é que ela muda dos estados físicos. Então, o estado sólido da água é o gelo, a própria água, né? E o vapor de água ou a nuvem. Então esses são os três estados físicos da água. Mas, para além disso, galera, o que eu quero mostrar para vocês é o nome das mudanças de estado físico. Vamos tentar relembrar, vocês já estudaram isso na aula de ciência, né? Mudança do estado sólido para o estado líquido se chama fusão. Mudança do estado líquido para o gasoso é a vaporização. A palavra grande, né? Vaporização. Muito bem. Mudança do estado vapor para o líquido se chama liquefação. É só lembrar, ele está se transformando no líquido. Então é a liquefação. E por fim, mudança do estado líquido para o sólido é a solidificação. Sólido, né? Isso aqui também é bem fácil. Beleza, galera. Por que é importante saber essas mudanças de estado físico? Por exemplo, a água, ela não precisa, a energia que ela precisa para passar do estado sólido para o líquido
não é o mesmo tanto de energia que ele precisa para passar do estado líquido para o gasoso. Então por isso que o calor latente de fusão é diferente do calor latente de vaporização. Vamos ver isso agora na próxima parte do vídeo para entender direitinho, ok? Bom, galera, como eu disse, depois de nós entendermos todas as transformações de estado físico, todas as passagens de estado físico, eu quero mostrar agora para vocês de maneira prática que essas mudanças de estado físico e de material diferem na questão do calor latente. Ou vocês podem notar aqui, por exemplo, o calor latente de fusão. O que é fusão? Lembrando ali a nossa parte anterior, é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Do mercúrio é diferente do nitrogênio, então cada material tem um valor de calor latente. Mas mais que isso, galera, notem, o próprio mercúrio, o calor latente de fusão é diferente do calor latente de vaporização. Isso quer dizer o quê? Você precisa de mais energia para vaporizar o mercúrio do que tornar ele líquido. Vocês notaram isso? Então, essas questões que são importantes no calor latente. Então, por isso que é importante aquela parte anterior, você saber todas as mudanças de estado físico. Porque na hora de pegar uma tabela, tu tem que saber a mudança de estado físico adequada para aquele material e, por consequência, o valor do calor latente, ok? Então, para encerrar nossa aula, agora vamos fazer um exercício para ver se nós entendemos tudo essa parte que nós estudamos até agora. Então, vamos lá. Galera, então para encerrar, vamos fazer esse exemplo aqui para finalizar essa aula nossa aqui de calor latente. Bom, a gente tem uma porção de 100 gramas de gelo, inicialmente na temperatura de menos 2 graus Celsius. Essa porção recebeu calorias para derreter completamente. Então ele recebeu uma porção de energia térmica ali para derreter. Quantas calorias esse corpo recebeu até completar a fusão? Então isso quer dizer o quê? Até derreter completamente. Foi dado aqui o calor específico do gelo, que é 0,5, e o calor latente de fusão da água, que é 80 calorias por grama. Então esses dados são bem importantes. Vamos fazer esse exemplo? Galera, para encerrar, vamos fazer então esse super exemplo aqui, para entender um pouquinho sobre essa parte de calor latente que a gente aprendeu hoje, tá? O exercício diz o seguinte, tá? Que ele quer saber qual a energia que o corpo vai ter que receber para fazer a fusão completa de 100 gramas de gelo. Então, quanto que aquela 100 gramas de gelo vai ter que receber de energia para fazer a fusão? Bom, a pessoa descuidada aqui, ela iria fazer o seguinte, bom, se eu tenho fusão e a fórmula do calor latente só me diz que eu preciso de massa e o calor latente de fusão, tá pronto aqui, ó. Já tenho as 100 gramas de massa e dá para deixar em gramas porque a gente está trabalhando com calorias, então não tem problema. E bota aqui os 80, né, do calor latente. Então estaria pronto aqui, daria isso aqui, daria 8 vezes 1 dá 8 e adiciona os 3 zeros, 8.000 calorias. Tá certo isso, galera? Não, isso aqui está errado, galera. Por que isso aqui tá errado? Deixa eu até fazer um X aqui vermelho aqui, ó, para vocês verem que isso aqui está errado, tá? Por que isso aqui tá errado, galera? Primeiro o seguinte, essa informação aqui, ó, é importantíssima. Ele diz que esse gelo, ele está com uma temperatura de menos 2 graus Celsius. E isso que me impede que isso esteja correto. Porque a temperatura de fusão do gelo, isso quer dizer o quê? A temperatura que o gelo começa a derreter é 0 graus. Então, se ele não tiver 0 graus, ele não vai começar a derreter. Então, como eu disse um pedaço anterior do vídeo, tu ter calor latente não exclui que você tem calor específico. E nesse caso, nós vamos ter que fazer antes uma conta de calor específico. Então, vou tentar fazer aqui nesse pedacinho aqui para fazer essa primeira parte, tá? Então, a primeira parte é o seguinte. A gente vai ter que descobrir quanto de energia esse corpo recebeu para chegar na temperatura de fusão. E a temperatura de fusão é 0 graus. Vou botar aqui embaixo. Então vamos descobrir quanto que é isso aqui. É 0 graus, né? Então eu vou descobrir quanto que é isso, tá? Vamos lá. Quantidade de calor igual a massa, que continua sendo 100 gramas. O calor específico do gelo, que é 0,5, não é igual da água, tá, galera? Quando ele está em gelo, o calor específico muda. Vezes o ΔT. E o que é o ΔT? É a temperatura final menos a temperatura inicial. Ficou meio apertadinho, mas acho que para entender perfeitamente. Então vamos lá. 100 vezes 5 dá 50. Aqui a temperatura final é 0, né? E a temperatura inicial é menos 2. Olha aqui, ó.
Porque a pessoa descuidada botaria só o -2 ali. Só que tem o menos da operação e o menos da temperatura. Cuidado, galera. E se vocês têm essa dificuldade, bota parênteses, não tem problema, né? 0 e mais 2 dá 2. Então dá 50 vezes 2 que dá 100. Então, para chegar até a temperatura de fusão, você precisa de 100 calorias. Essa é a primeira parte do nosso exercício, tá? Vamos guardar esse valor aqui, que a gente vai precisar dele logo logo. Vamos lá. Bom, galera, eu anotei aqui, então o valor aqui foi da temperatura, para chegar até a temperatura de fusão, porque como a gente viu antes, -2 graus não começa a derreter o gelo. Então vai precisar de 100 calorias para isso. Mas qual que foi a energia para derreter mesmo o gelo? Então vamos fazer essa segunda parte aqui. Essa conta até eu já tinha feito antes, né? Porque agora, como ele vai derreter e a mudança de estado físico, nós temos que usar o calor latente de fusão. Lembre, pessoal, mudança de temperatura, calor específico. Mudança de estado físico, calor latente. Então vamos lá. A massa é 100 e o calor latente de fusão da água é 80. Isso aqui dá 8.000, a gente já tinha feito essa conta antes, né? Bom, essa é a resposta do exercício, quase, pessoal. Vamos tentar analisar. Essa primeira parte foi a temperatura para começar a derreter. E a segunda parte foi o derretimento mesmo. Então, quantas calorias ele precisou nesse processo todo? Então, só para finalizar, a quantidade total de energia que ele usou foi as 100 calorias, para chegar ali na temperatura de fusão, mais os 8.000, que foi o que ele precisou para derreter mesmo. Então, a quantidade total de energia foi 8.100 calorias. O que simboliza isso? A energia para uma porção de 100 gramas de gelo sair de -2 graus Celsius, chegar a 0 graus e derreter. É nóis, galera! Isso aí, galera, mais uma videoaula aí pro canal do Igão, mais uma super aula hoje falando sobre o conteúdo de calor latente. Na próxima aula a gente vai continuar ainda no conteúdo de calorimetria, falando agora um pouquinho sobre a questão dos gráficos. A galera tem meio medo ali da questão dos gráficos, a galera não tem nada de muito mais, a gente vai ver na aula que vem que vai dar tudo certo, tá? Mandar um abraço para quem está acompanhando nossos vídeos, se inscreva no canal do Igão, dá um apoio, esses vídeos dão um trabalho, então todo mundo que se inscreve no canal está apoiando nossos vídeos, está apoiando as nossas aulas, tá? Abraço para todo mundo e até mais, galera, é nóis!